A agenda internacional brasileira anda intensa. ONU, Cúpula Árabe, países sul-americanos, FMI, BRICS. Em todos os fóruns, o Brasil bate no mesmo tema: o uso de um remédio que cure a crise econômica internacional sem matar o paciente. O país defende a urgência da reforma dos organismos internacionais, abrindo mais espaço para os emergentes. A crise econômica internacional foi o primeiro tema abordado pela presidente Dilma Rousseff no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Ela criticou as políticas fiscais rígidas dos países europeus que estariam agravando a crise, com reflexos nos emergentes, como o Brasil. As principais lideranças do mundo desenvolvido ainda não encontraram o caminho que articula ajustes fiscais apropriados e estímulos ao investimento e à demanda indispensáveis para interromper a recessão e garantir o crescimento econômico. A presidente também condenou o que chama de tsunami monetário, ou a injeção exagerada de dinheiro na economia, feita pelos países mais ricos. Os bancos centrais dos países desenvolvidos persistem em uma política monetária expansionista que desequilibra as taxas de câmbio. Com isso, os países emergentes perdem mercado devido à valorização artificial de suas moedas, o que agrava ainda mais o quadro recessivo global. Dilma Rousseff cobrou a implantação das reformas no sistema financeiro internacional que estão sendo discutidas desde 2008. A crítica da presidente Dilma Rousseff revela uma inquietação dos países emergentes. Em 2010, eles aportaram mais recursos para o Fundo Monetário Internacional. Em contrapartida, teriam uma participação maior nas decisões. O Brasil, que ocupava a 21ª posição entre os acionistas do FMI, se tornou um dos 10 maiores. O problema é que, até hoje, essa reestruturação do fundo não foi concluída. Enquanto as reformas eram discutidas, a crise se agravou e atingiu economias importantes da Europa, como a Grécia e a Espanha. Para enfrentar os déficits fiscais e o crescimento das dívidas soberanas, os países europeus decidiram cortar gastos, o que está aprofundando a recessão. Os protestos nas ruas mostram que o caminho para a recuperação econômica vai ser longo. Por isso, os países emergentes querem ter mais poder nas decisões. A esperança é que, superada a crise atual, sobretudo com as 3 forças mais importantes mundialmente hoje, que ainda são os Estados Unidos, a recuperação da União Europeia, que é importante, e a China. Esses três núcleos geográficos compõem um percentual do PIB mundial mais do que 50%. Então, se esses países começam a assentar e os países em desenvolvimento pesado também, como o Brasil, como a Rússia, como a Índia e outros, começam a discutir mais seriamente, num ambiente já de maior tranquilidade, um reordenamento da ordem internacional, é positivo, porém muito difícil. Mas é positivo e tem que se colocar na agenda. O Brasil necessitou de tomar algumas medidas que, de alguma forma, foram criticadas pelo governo dos Estados Unidos e de outros países, mas ela diz que foi uma maneira legítima de se defender. Em 2013, haverá nova rodada de negociações para as reformas do sistema financeiro internacional. Mas os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, já começam a buscar alternativas para aumentar o poder do grupo, independentemente dos organismos multilaterais. O Brasil continua buscando, junto com os BRICS, há muita coordenação com os BRICS e junto com outros países emergentes, o aprofundamento da reforma das instituições multilaterais. Nós achamos que elas são ainda fundamentais. Ao mesmo tempo, buscamos o aprofundamento da cooperação entre os próprios países BRICS, e recentemente nessa área
financeira, né? Houve a decisão de se estudar a criação de um banco de desenvolvimento, a criação de um mecanismo de compartilhamento de reservas. E o Brasil ocupa esse espaço, inclusive em função da nossa política, que mesmo na crise nós não abandonamos os mais pobres, nós não abandonamos os trabalhadores. Eu acredito que a nossa política econômica deixa a desejar em relação àquilo que eu gostaria que ela fosse. Mas ela é extraordinariamente melhor que a economia tradicional e clássica dos países europeus e dos Estados Unidos, que estão massacrando o povo e criando maiorias de miseráveis. O Brasil resolveu dobrar o imposto de importação de batata pré-frita. O produto vem da Europa e da Argentina e é muito utilizado por uma grande cadeia multinacional de lanchonetes. A alíquota do imposto pulou de 14% para 25%. O país quer estimular a produção nacional e proteger o mercado da crescente importação do produto. Os brasileiros comem muita batata frita. 8 em cada 10 quilos de batata frita consumida no Brasil são importados. Marginalizada no passado e restrita aos botecos pés sujos, a cachaça ganha um mundo e eleva o status. Agora, cachaça só se for made in Brasil. O país garantiu o uso exclusivo da denominação de origem à branquinha. No comércio internacional de bebidas, a pinga deixaria de ser chamada de Brazilian Rum. Assim, os produtores esperam exportar mais a bebida. De cada 100 litros consumidos no Brasil, apenas 1 litro é vendido para o exterior. Esta turma de homens e mulheres tem um hábito. Uma vez por mês se reúnem para degustar um produto genuinamente brasileiro e que começou a fazer sucesso no exterior. Essa é a cachaça brasileira, a melhor do mundo. Não existe igual. As exportações do produto cresceram 6% no primeiro semestre. Os maiores mercados consumidores são Europa e Estados Unidos. Em 2011, o Brasil exportou cerca de 18 milhões de dólares do produto. E os especialistas garantem, é possível ter resultados melhores. Então existe muito mercado ainda lá fora. Muita gente que não conhece a cachaça, principalmente cachaça de qualidade. A vendedora de uma loja de cachaça de qualidade em Goiás confirma o interesse dos estrangeiros. Vem o pessoal da Espanha, Alemanha e Estados Unidos. Eles preferem a cachaça envelhecida no carvalho, que é amarela. Apenas 1% dos 1 bilhão e 200 mil litros de cachaça produzidos no Brasil são exportados. Em abril deste ano, os americanos reconheceram a cachaça como um produto genuinamente brasileiro. E em apenas 4 meses, as exportações para os Estados Unidos aumentaram 12%. O acordo é um protocolo de intenções. Os Estados Unidos manifestam a vontade de reconhecer a cachaça como produto exclusivo do Brasil. Antes, a bebida era chamada de rum brasileiro e enfrentava a concorrência de outros países. Em troca, o Brasil reconhece 2 variedades de uísque como produtos americanos. O mais importante nesse processo todo é a garantia de que somente os produtores brasileiros poderão utilizar cachaça em seus rótulos. Então, isso garante a denominação cachaça para o Brasil e impede que outros países e produtores de outros países usem a denominação cachaça. Alambiques brasileiros começaram a ser visitados por técnicos americanos. O último passo para o acordo valer. Este, em Goiás, foi considerado um modelo. Aqui são produzidos 40 mil litros por ano, seguindo as regras estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. A cana, depois de colhida, passa pelo moedor. O caldo é fermentado por 30 horas e depois é destilado por mais 12. Mas a cachaça ainda não está pronta para o consumo. Para que tenha qualidade, precisa ser envelhecida por pelo menos 5 anos. Os 400 barris feitos de carvalho ou jequitibá armazenam o produto até que o tempo passe e ele possa ser embalado. O sabor da cachaça envelhecida em barril de carvalho, ela vai levar o sabor do carvalho. E da dorna de jequitibá, ela praticamente preserva quase que só o sabor da cana. É a chamada caninha, né? Fica com aquele sabor adocicado.
O dono do alambique lamenta que nem todos os fabricantes tenham estrutura para manter essa qualidade. Existe um número enorme de alambiques no Brasil, né? Eu não tenho ideia, ainda não se registrou, é um trabalho, inclusive, que está começando a ser feito pelo Ministério da Agricultura, né, recensear todos os alambiques do Brasil, para que a gente conheça melhor essa realidade e, sobretudo, fortaleça a produção de cachaça de alambique. Porque, como você falou há pouco, ela é também grande geradora e distribuidora de renda. O Instituto Brasileiro da Cachaça estima que a atividade gere 650 mil empregos diretos e indiretos. Mas a informalidade chega a 85% dos alambiques. Uma das causas seria a exclusão, desde 2000, da produção de cachaça do regime simplificado de tributação. Um projeto de lei no Senado pretende reinserir as empresas no Simples. Se aumenta a base de arrecadação, também uma redução da informalidade. Então a gente vê essa iniciativa do Senado Federal, esse PLS que tramita hoje no Senado, como uma boa oportunidade para o retorno da cachaça ao Simples. Apesar da cachaça ser genuinamente brasileira e uma marca do país no exterior, é preciso lembrar que todo produto alcoólico faz mal à saúde. Olha, eu acho que é uma bebida que proporciona, né, momentos de relaxamento, de lazer, quando tomada moderadamente, né? Ela é uma bebida para ser degustada e jamais para ser ingerida em quantidades que provoquem embriaguez. Na confraria, entre sorrisos e descontração, o brinde é feito ao som de um lema. Cachaça de qualidade! Os rumos do Mercosul na visão de quem assessora a presidente Dilma Rousseff. No próximo bloco, uma conversa com Marco Aurélio Garcia, assessor de assuntos internacionais da Presidência da República.